Pessoal, sexta-feira agora é dia 5 de junho, às 22 horas no horário de Brasília, 10 horas da noite, nós faremos uma live aqui no canal para discutirmos de um modo geral os capítulos do livro E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, um instrumento de politização feito aqui no canal que você me ajudou a elaborar. Para adquirir esse livro, tanto a versão física quanto a versão digital, basta seguir as instruções que estão aqui na descrição desse vídeo. Você pode comprar o e-book, de preferência pelo e-book, apenas R$ 12,90, e você já vai começar a ler esse livro imediatamente. E a partir de terça-feira da semana que vem, nós faremos lives diárias para estudarmos juntos, um grupo de estudo, os conteúdos desse livro, né? Cada capítulo individualmente. Então conto com a presença de vocês e vamos estudar juntos. E ontem à noite saiu uma notícia que chocou bastante, pelo menos me chocou. Porque uma apoiadora do presidente Bolsonaro, nós passamos das 30 mil mortes por Covid-19, um número muito grande, o Brasil já é o epicentro da doença no mundo, e nós estamos em um momento de reabertura econômica. No auge da nossa contaminação, no auge do número de mortos, os governadores e prefeitos trabalham para reabrir o comércio. É quase um suicídio coletivo. E uma apoiadora do presidente pediu que o Bolsonaro se manifestasse, falasse alguma mensagem de apoio, dissesse algo sobre esse número. Bolsonaro disse que lamentava, mas ele disse também que era o destino de todos nós. A morte é o destino de todos nós. E me surpreendeu muito essa fala do presidente, porque eu não sei o que passa na cabeça do Bolsonaro. Ele não é alguém indiferente pela vida. Nós sabemos que quando o Bolsonaro e o Carluccio brigam, o Bolsonaro fica desesperado. Isso porque ele teme que o Carluccio cometa suicídio. Carlos Bolsonaro, ele toma remédios para controle do humor. Isso todo mundo já sabe, o Julian Lemos falou. Bolsonaro e Carlos, quando eles brigam e o Carlos some, o presidente fica louco. Fica maluco, porque ele teme que o Carluccio faça alguma besteira. Então ele é alguém que tem um apreço pela vida, pelo menos pela vida do filho dele. O que eu sinto é que o Bolsonaro, ele não tem a real noção do que está na frente dele. Ele é tão diminuto que ele não consegue ter a dimensão da situação. Eu fico pensando que talvez o comportamento de Bolsonaro seja parecido com o comportamento do jovem atual com relação à AIDS. No final dos anos 80, em meados dos anos 80, quando a AIDS surgiu e começou a dominar o mundo, o jovem, ele via na televisão os seus artistas, os seus ídolos sendo corroídos pelo vírus. O Cazuza, o Freddie Mercury, dentre outros. E aquela imagem era uma imagem muito impactante e servia como um exemplo, como um alerta para que os jovens se prevenissem sexualmente. Hoje nós já não temos mais essa imagem. Nós já não temos mais artistas, ídolos sendo corroídos pelo vírus. Então o jovem, ele está se descuidando, porque ele não tem a real noção dos males que o vírus causa, que o vírus da AIDS causa nas vidas das pessoas. Tanto é que a prevenção está sendo reduzida e os números e os índices de doença venérea, AIDS e sífilis entre os jovens estão aumentando. Porque eles não têm a real noção de como a vida muda completamente se você for um portador do vírus da AIDS. Você vai ter que tomar remédios, medicamentos pro resto da sua vida, você vai ter efeitos colaterais, tem dia que você vai estar bom, tem dia que você vai passar mal. A sua vida vai exigir muitos cuidados, mas o jovem não tem essa noção, por isso que ele não se previne. E talvez Bolsonaro tenha um pouco desse pensamento. Ele não consegue perceber a dimensão da situação que está diante dele. Porque Bolsonaro, ele é o presidente das pequenas coisas. E nós falamos isso aqui no livro. A preocupação de Bolsonaro não são grandes pandemias, não é a redução da pobreza. A preocupação de Bolsonaro são os radares, são os tacógrafos, os taxímetros, a vigilância, a fiscalização ambiental. É aquela fiscalização que o impede de pescar em local proibido. É aquele radar que impede ele de dar uma aceleradinha na estrada. Por que não, né? Vamos acelerar, vamos chegar a 160, 180 para sentir a emoção. Já que a pista está tranquila e eu sou um bom motorista. Essas são as preocupações de Bolsonaro. Preocupações do brasileiro médio. E é por isso que muitos brasileiros acham que essa é uma gripezinha, como o próprio presidente falou. Porque eles não têm a real noção de toda a situação. Eles só vão ter a noção quando eles tiverem o vírus, quando eles contraírem a doença, quando eles tiverem que ir para o hospital. É a mesma coisa do jovem. O jovem só sabe do real perigo que é a AIDS
quando ele a contrai. E aí ele se arrepende. Nossa, eu deveria ter me prevenido. Porque agora eu vou ter que ficar o resto da minha vida tomando medicamentos, tendo cuidados, porque eu fui, em um determinado momento, inconsequente, irresponsável talvez, por ter tido aquela relação sexual desprotegida. E muitas pessoas vão ter essa mesma sensação com relação à Covid-19, porque Bolsonaro e muitos não conseguem perceber a real dimensão, a real magnitude dessa situação que nós estamos vivendo. E depois o arrependimento será muito grande. Ou talvez Bolsonaro seja apenas maldoso e, de fato, não esteja ligando muito para a vida dos brasileiros, contanto que eles cumpram o seu dever de serem contaminados, aqueles que têm que morram logo, para que a gente possa reabrir a economia. Pode ser esse também um pensamento, já que Bolsonaro ele vem do exército, ele vem das forças armadas, e durante uma guerra, não importa quantas vidas sejam tiradas dos soldados, contanto que a batalha seja vencida. Deixa o carro passar aqui, que está atrapalhando, agora podemos voltar. Não importa quantas vidas sejam tiradas, contanto que a batalha seja vencida. Porque no final das contas, mesmo que o corpo volte em um caixão, ou não volte, a família vai receber uma medalha e uma carta assinada pelo presidente, que não vai trazer o filho de volta, obviamente. É igual aquela música, né? No peito um coração não há, mas 2 medalhas sim. Bolsonaro pensa talvez que nossas vidas, que nós sejamos apenas soldados nessa guerra contra o vírus. E em uma guerra, mortes de fato acontecem, isso é inevitável. De todo modo, ter Bolsonaro como presidente nesse momento, seja por maldade dele, seja por justamente esse pensamento militar ou por um total desconhecimento da real magnitude da situação, parece que não é uma boa saída, parece que não é a melhor opção. E se você acha isso também, se manifeste, vá no seu Facebook, traga mais pessoas para o canal, vá no seu Twitter, compre o livro, porque nós fazemos parte do 70%. E esse movimento do 70% é um movimento para alertar as pessoas, para mostrar, olha, nós somos maioria, você pode se manifestar, você deve se manifestar. Não seja cúmplice dessa escalada genocida promovida pelo presidente. Conto com você, sexta-feira, agora, live às 22 horas no canal para nós discutirmos os capítulos do livro. Para adquiri-lo, basta clicar aqui na descrição que você vai ter todas as suas informações, tá bom? Conto com você e vamos nos politizar e formar cada vez mais agentes de mudança, porque esse momento o Brasil precisa e precisa muito.